Falar agora sobre o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente de Maringá, que existe aqui em Maringá desde 2018. Nós vamos falar sobre esse assunto com a delegada do NUCRIA, a delegada Karen Nascimento, que está aqui no estúdio da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Doutora, o que é o NUCRIA exatamente? Como funciona este núcleo? É o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime. Nós temos um decreto que prevê os crimes de atribuição investigativa do NUCRIA. Dentre eles são todos os crimes sexuais, crime de lesão corporal, maus tratos, abandono de incapaz. São os crimes de maior incidência. E vocês recebem muitas denúncias? Como é que funciona? Vocês agem por denúncia? Qual é exatamente o trâmite? O inquérito policial tem início a partir do registro do boletim de ocorrência. O registro do boletim de ocorrência pode ser feito, né, quando a pessoa vai formalmente à delegacia e registra o boletim, através de uma pessoa que vai formalmente à delegacia, mas às vezes não quer se identificar, fica como denunciante anônimo, também é possível registrar a denúncia. Recebemos também diversas denúncias dos canais Disque 181, Disque 100. Neste caso, vamos realizar diligências antes de registrar o boletim de ocorrência. Também através de fichas de notificação encaminhadas principalmente pela rede estadual e municipal, quando então os professores percebem ou quando a criança noticia a prática de crime ocorrido no âmbito familiar, para a direção da escola, para um professor ou para um coleguinha, e o fato chega então através de ficha de notificação. E aí, nesse caso, vocês têm uma estrutura de psicólogos para atender essa criança, por exemplo? Isso, temos 2 psicólogas capacitadas, elas fazem essa escuta especializada, é um ambiente próprio, um ambiente acolhedor. As escolas, também, quando percebem, então, qualquer prática de crime, né, noticiando e a gente percebendo que, o crime está ocorrendo no contexto familiar, é o conselho tutelar quem vai, encaminhar essa criança e esse adolescente para escuta. Chegando na delegacia, a psicóloga confirmando a violência física ou sexual, então, o conselho tutelar já vai tomar providências também, aplicando, por exemplo, medidas de proteção, ou vai solicitar que sejam solicitadas medidas protetivas ao juiz. Uhum. Delegada, esse trabalho de investigação numa denúncia, num caso como esse que vocês recebem, ele é muito complexo? Demanda quanto tempo? Quantas diligências, em média? Tudo vai depender do crime e do contexto. Por exemplo, os crimes de violência sexual, nós temos que analisar se vai ser necessária a expedição de guias para a confecção de exame de violência sexual, ato libidinoso, conjunção carnal no IML. Alguns casos demandam também diligências de imagens de câmeras de monitoramento, como neste ano tivemos, por exemplo, um importador sexual que foi preso por estupro de vulnerável e importunação praticados contra 11 meninas e adolescentes, e tudo foi possível porque a cada caso nós diligenciávamos através dessas imagens de câmeras de monitoramento e depois, inclusive, conseguimos fazer um exame de reconhecimento facial. Então, as diligências de câmeras de monitoramento também são muito importantes nesse caso. Vamos diligenciar para ver se tem outras testemunhas, para ver se outras crianças também precisam passar por escuta especializada. Lá no Nucria, todos os crimes, todas as testemunhas menores de idade passam pela psicóloga. E aí também, quando nós temos também, por exemplo, armazenamento de pornografia infantil, que é o crime previsto no artigo 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse caso, nós fazemos, relatórios, né, para verificar ali a materialidade do crime e muitas vezes vamos demandar por diligências aí de busca e apreensão junto ao Poder Judiciário. E o Nucria tem recebido muitas denúncias? Quais os números que a senhora tem? Nós percebemos que do ano passado para cá já houve um aumento no registro dos boletins de ocorrência. Até o final do ano passado, tivemos 477 registros. Neste ano, no início do mês de outubro, já temos 500 boletins de ocorrência. É importante destacar também em relação aos crimes sexuais, que no ano passado, o ano todo, foram 158 registros, e nesse ano nós já temos 221 registros. Então,
Nós acreditamos também, né, que isso se deve aí à confiança da população, em relação ao trabalho de investigação realizado pela delegacia no CRIA. Se sente mais segura também para denunciar. Isso, porque, percebe, né, que realmente vai ser tomada alguma providência, seja alguma medida cautelar solicitada ao judiciário, alguma medida protetiva, né, o conselho tutelar sempre presente também, zona sul, zona norte, que vão aí estar demandando medidas de proteção. A partir do primeiro momento que a gente sabe que ocorreu o crime, e o crime ocorreu no contexto familiar, a criança chegando na delegacia, o adolescente, sendo um caso grave, desde aquele momento é inadmissível que a criança volte para casa e continue tendo contato com o genitor, ou, por exemplo, com o padrasto ou com o investigado. Então, é preciso que a providência seja tomada tanto pela polícia quanto pelo conselho tutelar de forma imediata. E na maioria dos casos, das denúncias, vocês acabam comprovando que realmente aconteceu um crime? Então, nem todos os registros de boletins de ocorrência, ao final, vão gerar um indiciamento, e nem todo indiciamento quer dizer que o Ministério Público vai oferecer a denúncia e vamos ter uma ação penal, né. Muitos casos a gente instaura o inquérito policial, porque tem elementos que estão indicando a prática de crime, mas no decorrer da investigação percebemos, que o crime, não ocorreu ou que não tem elementos suficientes a indicar que o crime foi praticado. Nesse caso, a autoridade policial vai opinar pelo arquivamento. Certo. Doutora, além desse trabalho de investigação, trabalho de polícia judiciária, o Nucria também desenvolve um trabalho junto à comunidade de orientação? Isso, é principalmente no mês de maio, que é o Maio Laranja, mas também em outros meses. No mês de maio, neste ano, juntamente com as psicólogas, realizamos diversas palestras, para prevenir e combater os crimes sexuais. Essa palestra abrangeu 2.000 alunos, tanto da rede estadual e municipal, e muitos, boletins de ocorrência foram registrados, porque muita criança, às vezes, não sabe identificar que está sendo vítima de violência sexual, ou foi vítima e nunca teve coragem de contar, não sabe como proceder. Então, houve vários relatos nas escolas noticiando a prática do crime após a realização dessas palestras. Também já realizamos diversas capacitações para professores da rede estadual e municipal, né, para que eles saibam aí, tentar identificar a violência praticada contra uma criança e como proceder, realizando, aí o registro da notificação ao NUCRIA. Qual é a orientação, em linhas gerais, a orientação básica para a população, doutora? Havendo a notícia de qualquer prática de crime contra a criança ou adolescente, a pessoa deve procurar a delegacia no CRIA, ou se a pessoa não quiser se identificar, pode fazer a denúncia através do Disque 100, do Disque 181, ou pode mesmo procurar o conselho tutelar. Importante destacar que na data de hoje prendemos preventivamente um homem de 58 anos, e o inquérito se iniciou através de uma denúncia anônima do Disque 100, né. Verificamos aí que, a escola que essa criança estudava, a psicóloga foi até lá e de imediato a criança confirmou que estava sendo vítima de violência sexual, que o pai teria praticado diversos atos libidinosos por diversas vezes, teria tirado fotografias de cunho pornográfico também. Uhum. E assim, quais são os indícios que apontam para uma violência sexual? É importante que se fique atento a mudanças de comportamento. Aquela criança que gostava de estar com outras crianças, de praticar esporte, acaba às vezes ficando mais reclusa, ou quando percebe que não quer a presença de um adulto, quando um adulto às vezes quer abraçar, quer beijar, a criança se distancia. Às vezes não tinha comportamentos depressivos, começa a apresentar comportamento depressivo, automutilação. É preciso que os pais também fiquem sempre atentos aos comportamentos e monitorem os seus filhos. Muitas vezes, principalmente os adolescentes, eles não gostam, né, que os pais, por exemplo, verifiquem o que estão vendo no celular, o que estão acessando através, das redes sociais, né, estão utilizando computador, celular. Então, nesses casos, nós temos muitos crimes lá,
que apuramos aí é que pedófilos acabam através das redes sociais e jogos online aliciando esses menores para que encaminhem fotografias de cunho pornográfico. E uma vez encaminhadas essas fotografias ou vídeos, eles acabam pedindo mais e mais e começam a ameaçar, dizer que, por exemplo, vão encaminhar para os pais, vão encaminhar para a escola, e aí esse adolescente acaba desenvolvendo depressão. Já tivemos vários casos de automutilação e alguns casos até de tentativa de suicídio, porque a criança, o adolescente, né, começa a ficar pressionado, não sabe o que fazer, não tem medo de contar para os pais, então também o diálogo sempre é muito importante, né, porque muitas vezes até o crime sexual, às vezes ocorreu uma vez, se o menor noticia os pais já conseguem tomar providência, mas nós já tivemos casos lá de adolescentes que foram crianças, né, e adolescentes que foram vítimas por 5, 6, 7, 8 anos de violência sexual, porque não conseguiam contar para ninguém. Tivemos casos em que, a pessoa esperou completar a maioridade para então ir até a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Em alguns casos, infelizmente, o crime já está prescrito, né, então é sempre importante que, havendo a notícia do crime, seja levada quanto antes para a delegacia de polícia. Tá certo. Delegada, só para encerrar, né? A senhora foi convidada a assumir a delegacia da mulher há tempos atrás, né? E recusou porque quis permanecer no Nucria, né? Por quê? Porque desde 2018, né, quando a delegacia foi inaugurada, estou à frente da delegacia, juntamente com uma equipe em que nós, conseguimos estabelecer um fluxo, conseguimos, ver resultados, e realmente eu tenho um grande amor e carinho pela delegacia no CRIA e pela minha equipe também. Tá certo, delegada. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Nós conversamos com a delegada do NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes, Karen Nascimento.